Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. Morreu hoje a 6ª vítima da chacina em Vila Velha. Ele estava internado no hospital desde sábado. Olha, já vamos chamar o repórter Matheus Andreata, que está ao vivo e tem todas as informações para a gente. Matheus, bom dia para você. Aonde você está nesse momento? Bom dia, George. Bom dia, Bruna e amigos do TN. Pois é, eu estou aqui na DHPP acompanhando esse caso, né? Infelizmente, a gente teve essa notícia aí de que mais uma vítima da chacina que aconteceu lá em Vila Velha, no bairro Darli Santos, durante um churrasco, morreu hoje. Renato Chagas Salles, de 41 anos. Ele foi um dos atingidos durante esse churrasco que acontecia lá na região. Ele chegou a receber socorro médico, mas infelizmente ele não resistiu. A gente teve mais cedo lá no DML para tentar, falar com a família do Renato, que foi vítima aí dessa história tão triste. A gente não conseguiu falar com eles, mas a gente tem imagens aí deles saindo do DML, estavam muito abalados com toda a situação. Não é para menos, né, gente? Foi uma história muito triste que chocou todo mundo aí aqui da Grande Vitória, do Espírito Santo. É uma situação realmente lamentável. Além dele, além do Renato, outras 5 pessoas morreram nessa chacina. O autor dela é Saulo da Silva Abner, de 25 anos. Ele confessou o crime e contou para a polícia que o que teria motivado essa ação foi uma disputa de terreno ali na região. O criminoso contou que depois de invadir um terreno no bairro, ficou sabendo que outras três pessoas, teriam invadido esse terreno também. E aí eles estavam nesse churrasco. Ele foi para o local, para ver como estava o lote e se deparou aí com essas pessoas que invadiram o terreno dele, o terreno que ele também tinha invadido, Ele resolveu então matar essas pessoas sem conversa nenhuma, nenhum tipo de abordagem. A primeira coisa que ele fez foi atirar. Disse que mirou nos 3, mas como as pessoas corriam de um lado para o outro, ele acabou atingindo várias outras pessoas que estavam ali naquele churrasco. Morreram na chacina a professora de inglês Elaine Cristina Machado, de 49 anos, o feirante Felipe dos Santos, de 31, o líder comunitário José Quirino Filho, de 59, um aposentado, Claudionor Liberato, de 59, e José Roberto, de 40 anos. Além dos 5 mortos, outras 4 pessoas foram baleadas, 2 delas receberam alta e 2 seriam os alvos de Saulo, além do líder comunitário. E um desses atingidos, infelizmente, foi Renato, que não resistiu aos ferimentos e veio a falecer hoje. Ele tentou até aí, o autor da chacina, tentou inventar uma história, um álibi, para tentar fugir de toda essa situação, mas ele não conseguiu. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência, falando que tinha sido sequestrado, passou horas ali dentro do porta-malas de um veículo, mas aí a polícia não caiu nessa história que ele tentou inventar aí para tentar fugir da autoria desse crime. Depois de monitorar então por 2 dias o paradeiro de Saulo lá no bairro 1º de Maio, ele até tentou fugir para não ser capturado pela polícia, mas ainda bem, a polícia conseguiu encontrar ele dentro de uma casa. Ele estava preso ele estava tinha se trancado dentro de um armário na casa de uma família. Eu imagino só o susto que essa família tomou quando o Paulo entrou nessa casa, abruptamente assim, invadiu essa casa, também, e entrou dentro desse armário para tentar se esconder dessa família. De acordo com mas ele foi preso, em flagrante aí, pelos policiais, e uma coisa que revoltou todo mundo. O Paulo, ele chegou a ser preso, ele está preso, mas ele não foi preso por conta dos assassinatos. Ele foi preso pelo porte ilegal de armas, porque esses assassinatos ele não chegou a ser preso em flagrante. O que revoltou muita gente, a gente já repercutiu aí todo esse caso ontem mesmo e hoje mais uma vez por conta da morte de mais uma vítima. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Saulo tem passagens, pois é, isso mesmo, passagens no plural pela polícia, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munição e Lei Maria da Penha. E segundo a polícia também, ele teria usado cocaína no dia do crime. Então, George, Bruna e amigos do TN, a gente tem mais aí essa notícia muito triste dessa chacina que aconteceu lá em Darli Santos, em Vila Velha. A vítima, Renato Chagas Salles, de 41 anos, infelizmente faleceu hoje. E eu volto com vocês aí no estúdio com mais essa história aí lamentável.
triste mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as investigações desse caso e Matheus também volta com outras notícias de polícia. Matheus, obrigado aí. A gente continua o TN, gente, porque agora, né, Bruna, a gente está falando de mais um crime, uma chacina e outro crime brutal, dessa vez, gente, na Serra. 2 irmãos, Reginaldo Vicente de Souza, de 36 anos, e Manuel Vicente de Souza, de 47. Os dois foram assassinados dentro de uma casa na zona rural da Serra. Um dos irmãos tentou proteger o outro para tentar impedir que o bandido atirasse, mas também foi morto. Pois é, vamos fazer o seguinte, já vamos chamar então a repórter Suzy Faria, que está acompanhando esse caso desde cedo. Suzy, além dos 2 irmãos, né, que a gente viu aí que foram assassinados, um terceiro irmão também estava no local, mas conseguiu escapar, né? Foi isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruno e amigos do TN. Exatamente, o terceiro irmão estava dormindo num outro quarto ali da residência e conseguiu escapar porque ele simplesmente aguardou o momento que todos os tiros cessaram e aí ele saiu da casa indo avisar os familiares que ficavam assim a poucos metros de distância e conseguiram ouvir os tiros. Só que eles não sabiam é que aqueles disparos estavam tirando a vida dos 2 irmãos aí, do Reginaldo e do Manuel. De acordo com Marcolino, que deu entrevista para a gente falando dessa situação triste, né, ali para a família dele, Manuel estava proibido de voltar para aquela região. Tamanha confusão e problemas que ele trouxe para a família, inclusive um tempo trabalhando ali na lavoura, ajudando o irmão Marcolino ali na lavoura, mas criou tantos problemas, roubou, furtou, usou drogas, deveu a traficantes, enfim, o irmão dele disse, olha, aqui você não volta mais, e tinha de 7 a 8 anos que Manuel não ia lá essa noite. Fala do irmão, ele disse o seguinte, ele foi e levou o meu irmão, o caçula da família. Vamos acompanhar na matéria que eu fiz hoje cedo na Serra, em Ica. A Suzy explicava, e a gente não conseguiu acompanhar a reportagem, né, mas sobre esse crime bárbaro que aconteceu em Muribeca, na Serra, né, o criminoso aí entrou dentro de uma residência que fica numa fazenda e assassinou aí esses 2 irmãos. Eram 3 irmãos, na verdade, e um conseguiu escapar. A Suzy foi lá cedo, acompanhou tudo. Vamos acompanhar na reportagem. Foi nessa pequena casa que o crime aconteceu. A residência fica numa fazenda, em Muribeca, na Serra. Aqui vivia uma das vítimas, Reginaldo Vicente de Souza, de 36 anos, trabalhador rural. Com ele, também estavam na casa os 2 irmãos, Manuel Vicente de Souza, de 47, e um pedreiro de 53, que veio passar uma temporada para superar a morte da esposa. O assassino chegou por volta das 8h30 da noite, arrombou a porta e foi logo atirando. O alvo era Manuel, que estava deitado no sofá da sala. Quando o seu Reginaldo ouviu a porta sendo arrombada e o primeiro tiro sendo disparado e percebeu o seu irmão caído ali perto do sofá, ele saiu do quarto para tentar ajudá-lo, para tentar salvá-lo. E tentou fechar a porta aqui, que já estava arrebentada. Mas essa estratégia para salvar o irmão não deu certo. Ele acabou também sendo atingido e caiu aqui. O pedreiro que dormia no outro quarto não foi atingido, só teria saído do local após os tiros cessarem. O corpo de Reginaldo ficou sobre a porta. Ele levou a maior quantidade de disparos. O corpo de Manuel ficou caído perto do sofá. A família chegou a ouvir os disparos, mas nem imaginava que membros da própria família estivessem envolvidos. Eu ouvi os disparos, moro logo embaixo aqui. Já tem 22 anos que eu moro por aqui. Mas até então não sabia que era aqui na casa do meu irmão. Mas depois que nós subimos aí que eu fui ver que era aqui mesmo, que mataram meus irmãos. Marcolino é um dos irmãos. Como a mãe dele morreu cedo, cuidou de Reginaldo como se fosse um filho. Ele se emociona. Esperava que o pior acontecesse com Manuel, que tinha uma vida problemática, mas com o irmão mais novo, não. Tem muita passagem, ladrão, roubava, usava muita droga, mas meu irmão Reginaldo não esperava não.
Manuel tinha sido proibido pelo próprio irmão de voltar aqui. Na área, ele não era bem visto. Por isso, Marcolino acreditava que Manuel possa ter sido seguido até a casa. E para ele, foi até surpresa encontrar o irmão aqui. Estava proibido. Já tinha mais de uns 8, 9 anos que eu não vinha aqui mais. Ou mais, eu acho. E apareceu de repente? De repente. Alguém aqui pode ter... Veio para levar meu outro irmão junto com ele. E o senhor sabia que ele estava aqui? Não sabia. A vida de Manuel foi marcada de tragédias. De acordo com o irmão, os filhos dele foram mortos há 4 anos, em locais diferentes e com um intervalo pequeno entre as mortes, de 5 meses. Ambos também tinham envolvimento com o crime. Um no Planalto Serrano e outro lá em São Pedro. Qual seria a motivação? Droga também, droga, roubo, tudo isso. Pois é, os filhos do Manuel morreram há cerca de 4 anos. Um assassinado em Planalto Serrano, o outro assassinado em São Pedro. E de acordo com o que vocês ouviram, o Marcolino aí falando, o tio dos rapazes, todos eles também tinham envolvimento com drogas, até mesmo como o pai, o Manuel. A tristeza é, segundo a família, que ele acabou morrendo, ainda não se sabe qual o motivo, mas acabou levando o irmão mais novo, que se colocou na frente e tentou fechar a porta para evitar que os tiros continuassem, que atingissem o irmão dele. E foi ele, Reginaldo, que tentou proteger Manuel, que levou a maior quantidade de tiros, 6 perfurações, de acordo com a perícia. Outra informação que nós recebemos é que o Manuel, tempos atrás, teria brigado com uma pessoa ali nas proximidades da serra, onde morava o irmão, teria dado uma facada numa pessoa, e essa também pode vir a ser uma hipótese para a motivação desse crime bárbaro que aconteceu lá em Muribeca. O crime agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. George Bruna. Pois é, realmente precisa aí de uma investigação rápida e urgente, né? Suzy, a gente abriu o jornal falando aí da morte da 6ª vítima da chacina em Vila Velha, e você tem informações aí da investigação desse crime, não é? George, pelas informações que nós temos hoje pela manhã, o Saulo da Silva Abner, de 25 anos, continua preso. O delegado Tarek Suki e continua também as investigações, ouvindo as testemunhas e preparando todo o material aí para a prisão preventiva dele. Por enquanto estão tentando uma temporária, mas a boa notícia é que ele não saiu e, infelizmente, agora ele passa a ser acusado não de 5 mortes, mas de 6 mortes e de 3 tentativas. Por enquanto, aquela arma que foi encontrada pela Polícia Militar dentro da casa dele lá, que ele assumiu como dele, é o que mantém essa fina linha, né? É que mantém esse assassino preso ainda. Mas as investigações continuam e, pelas informações extraoficiais que eu sei, até os promotores lá em Vila Velha estão achando extremamente estranha o relaxamento dessa prisão que aconteceu na audiência de custódia. Mas, como o advogado ontem colocou, né, o juiz que agora vai pegar esse processo vai avaliar ele como um todo e não apenas com aquela questão ali da posse da arma, né, dessa prisão pela posse da arma, e pode decretar a qualquer momento a prisão preventiva de Saulo, que continuaria na cadeia. Infelizmente, hoje pela manhã, o Renato Chaves Salles não resistiu aos ferimentos daquele atentado e acabou morrendo. Como eu falei antes, a 6ª vítima. Agora a gente chega a uma conclusão, né, George? Ontem o advogado falou que a lei no Brasil é igual para todos, mas ele também destacou que essa lei pode ser interpretada por cada um dos juízes, né? O juiz tem a interpretação que lhe der com relação àquilo que é apresentado pela Polícia Civil. Aí você chega à conclusão que, ao contrário, né? Aqui no Brasil a lei não é igual para todos, ela é adequada a cada um e a cada caso, mas igual não, meu amigo. É com vocês aí no estúdio. Com certeza, a gente vai continuar sempre acompanhando de perto aí mais essa história. Suzy, daqui a pouquinho você está de volta, né? Porque a polícia conseguiu prender aí um suspeito de atirar em uma mulher durante um assalto ontem em Vila Velha, uma cena chocante, a gente acompanhou aqui ontem. Daqui a pouquinho você vai trazer os detalhes dessa prisão, tá, minha amiga? Até mais. Gente, um pastor de Cachoeiro morreu depois de sofrer um AVC durante um culto. Tudo foi transmitido ao vivo pela internet. Jeter da Silva, de 48 anos, estava no púlpito da igreja pregando quando passou mal.
Ele cantava um louvor e durante o trecho da música que dizia "Não deixe um soldado ferido morrer", o pastor desmaiou e caiu no chão. Em um primeiro momento, os fiéis não percebem que Jeter havia passado mal. Eles continuam cantando. Só depois se aproximam para ampará-lo e pedem ajuda. Tudo foi registrado porque o culto estava sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais. Jeter foi socorrido para um hospital de Cachoeiro. Como o estado de saúde piorou, ele foi transferido para a Grande Vitória, mas não resistiu. Jeter era casado e deixa 6 filhos. É lamentável essa situação, né, gente? Agora, olha só, perseguição em Cariacica. Policiais militares faziam a ronda na região, acionaram Nota-Air depois de se deparar com criminosos armados no bairro Nova Canaã. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam com armas longas e, ao se depararem com as equipes em terra, fugiram para essa área de mangue e também de vegetação. A polícia fez buscas na região, mas os criminosos ainda não foram encontrados. Agora, 12:10, dá só uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar agora. Pois é, mais uma bomba caseira deixada por criminosos na Grande Vitória. Dessa vez foi na Serra. Tudo começou depois que um homem foi visto armado no bairro Serra Dourada 3. O suspeito deixou a bomba caseira no carro e saiu em disparada. Antes disso, ele foi perseguido e trocou tiros com a polícia. As imagens registradas pelos moradores de Serra Dourada 3 mostram a polícia militar em ação. Os militares estão atrás de um homem que pouco antes tinha sido visto nas ruas, armado e ameaçando algumas pessoas. Ao identificarem o carro em que estava o suspeito, eles tentaram abordá-lo. E como o suspeito não parou, a perseguição começou por várias ruas do bairro. Depois da perseguição ganhar várias ruas aqui do bairro, terminou exatamente nesta aqui, a Curió, quando o suspeito acabou estacionando o carro ali, ó, perto daquela calçada e com a arma em punho ainda, segundo os policiais, conseguiu fugir por esse terreno baldio depois de atirar várias vezes contra os militares. Os militares, então, passaram a fazer uma revista no carro. E, além de encontrar celular, documento do suspeito, encontraram também um artefato. E aí, acionaram o esquadrão antibombas. O corre-corre, os tiros e a presença do esquadrão antibombas surpreenderam os moradores dessa rua tão tranquila. Eu estava fazendo janta, eu escutei aquele barulho que vi que é policial aqui, mas eu nem saí lá de fora, dali mesmo fiquei olhando o que está acontecendo, não sabia o que está acontecendo, a gente não saiu para fora. Aí, quando foi madrugada, que eu vi o carro que veio para pegar o negócio da bomba, eu falei, gente, mas nunca vi esses carros aqui diferentes assim. Aí falaram que ele estava vindo pegar a bomba, que estava perigoso, que é de arrebentar. E explodiram aqui mesmo, né? Não, lá mesmo, lá não estava mesmo, lá é. Deu um estouro muito grande, Dona Marta? Deu. Nossa. Olha, foi um susto imenso, viu? A gente saiu todo mundo correndo. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. O artefato encontrado no carro foi detonado. O veículo, deixado no local pelo suspeito, foi guinchado ao pátio da Polícia Civil. Porém, ele não foi encontrado. Mas a polícia já o qualificou. É que dentro do carro, o suspeito deixou a carteira de habilitação. Olha, a Polícia Militar disse que a carteira de habilitação era do homem que dirigia o carro. Os materiais apreendidos foram entregues à delegacia. Suspeito de participar de assalto que terminou em uma vítima baleada foi preso, tá? A gente acompanhou esse crime, aconteceu em Vila Velha, as imagens são chocantes. Vão voltar a falar com a repórter Suzy Faria, que vai trazer todos os detalhes pra gente agora. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Bruna. Olha, nesse caso aí, vocês acompanharam uma imagem em que um rapaz de amarelo corre enquanto o rapaz está lá tentando assaltar aquela encarregada de departamento pessoal de 52 anos, ele corre atrás do carro. Está vestido de amarelo. Essa corridinha dele aí rendeu muito para a Polícia Militar. Foi nesse momento que ele deixou os documentos caírem e quando a polícia foi atender a ocorrência, achou e a partir daí foi uma busca para poder identificá-lo, encontrá-lo e saber quais eram
os outros personagens, né, que eu chamei ontem de oportunistas, né, os oportunistas dessa situação, e que acabou de uma forma muito maldosa, muito cruel, em que o atirador, aí, a pessoa que aborda a vítima, ele acaba atirando nessa vítima de 52 anos. Hoje teve uma coletiva aqui na CESP para falar exatamente da prisão de um deles, são 3, pelo menos que estavam nessa espinha branca aí, são 3, exatamente a prisão desse rapaz de amarelo. E quem vai falar qual é a profissão dele é o delegado Giano Trindade, lá da Delegacia de Segurança Patrimonial, que ontem, junto com a Polícia Militar, participou da prisão desse rapaz que tem 26 anos. Vamos acompanhar a entrevista do delegado. Um motorista de aplicativo que já vinha sendo sondado para servir, né, ao crime, servir de transporte dos outros 2 comparsas em outras situações de crime. Nesse dia específico, ele iria fazer o transporte, mas em um carro que havia sido roubado no dia anterior, dia 19, o veículo que aparece nas cenas de vídeo monitoramento, uma espinha branca, e, segundo ele iria pilotar o carro, mas não sabia pilotar um carro automático. Ao passo que, nesse momento, então, um menor de idade de 17 anos assume a direção como motorista de fuga. O indivíduo que nós prendemos, motorista de aplicativo, ele estava usando as roupas que nós mostramos aqui, apreendidas, e se pode verificar no vídeo que ele salta do carro e vai em direção ao carro que seria o alvo, a intenção, o objetivo da subtração do crime praticado por eles. E olha só, George Bruno e amigos do TN, além desse rapaz de 26 anos, motorista de aplicativo, ainda tinha um adolescente de 17 anos que estava dirigindo e este homem que aborda a vítima de 27 anos. O menor de 17, inclusive, daria fuga no veículo que eles estavam de olho, porque o motorista de aplicativo não sabia dirigir carro automático. Agora, quem vai detalhar para a gente como foi que se chegou até esse rapaz e se identificou os outros 2 é a Major Samiramis, que está aqui do meu lado. Boa tarde. Boa tarde. Major, diga aí, aquela corridinha rendeu muito aí para a Polícia Militar, não foi mesmo? Isso, exatamente. No momento que as viaturas chegaram para atender a ocorrência no local, nós verificamos que ele deixou cartão de crédito e documento caído. Então, acredita-se que ele, na hora da correria, ele deixou cair. E, a partir dali, nós identificamos um dos suspeitos, né? E começamos as investigações para a gente chegar até ele. Ele foi preso ontem em que região? Ele foi preso na região da Glória. E os outros 2, como é que vocês estão aí com relação aos outros 2 participantes, que é um adolescente e também esse maior de idade aí de 27 anos? Isso, nós já identificamos, né, os 2, estamos atrás dele, inclusive um deles, que é o maior de idade, é de alta periculosidade, ele já tem envolvimento aí com 3 homicídios e tentativa de homicídio, receptação, associação ao tráfico, e a gente está na busca dele. Olha, nós até conseguimos, viu, George Bruna, a identificação desse rapaz, o nome dele é Alexandre Henrique Leodoro, ele tem 27 anos de idade e, como a Major mesmo falou aqui, tem vários homicídios aí, como passagem, receptação, tráfico, enfim, uma ficha extensa e, Major, nem deveria estar solto, né? É importante a gente mostrar isso daí para a população, né, que é um indivíduo de alta periculosidade que está solto. A gente não vai questionar aí, a Polícia Militar não cabe isso, mas é bom a gente sempre frisar que a legislação ela é muito falha. E a gente todo dia está sempre prendendo os criminosos e a gente vê que todos os dias a gente prende criminosos que já cometeram outros crimes graves e estão nas ruas. Agora, a gente ontem especulou que o crime aconteceu porque a pessoa que foi abordar não gostou de uma atitude da vítima e que, portanto, teria sido de uma forma muito maldosa. Conta pra gente aí, o que esse rapaz preso falou do motivo daquele disparo que aconteceu ontem? Como eles queriam levar o carro e a moça, na hora, se assustou, teve uma reação instintiva, ela jogou a chave do carro para dentro da varanda. E isso causou raiva no criminoso que estava armado. E ele simplesmente vira o rosto e dá um disparo.
como a gente já falou aqui até na coletiva, um disparo que poderia ter pego em qualquer lugar, no coração. Ela deu sorte, graças a Deus que foi na perna, mas poderia ter sido muito mais grave. Foi pura maldade mesmo na hora de disparar por raiva. Então, o Major, a gente já divulgou a imagem dele aí, que nós conseguimos aí. Esse Ângelo, quem tiver informações contra ele, saber onde ele está, o que ele está fazendo, pode acionar a PM, pode acionar a Polícia Civil. Sim, nós temos 2 canais muito importantes, que é o 190, né? Quem quiser ligar para a Polícia Militar com informações, ou para o 181, que garante o sigilo absoluto e a segurança da pessoa que está denunciando. Major, parabéns, porque rapidamente, logo depois do crime, um dos envolvidos aí já estava preso. Parabéns pela atuação da PM e também da Polícia Civil nesse caso, né? Sim, é importante a gente frisar que foi um trabalho em conjunto, né, da Polícia Civil e Polícia Militar, e que rapidamente a gente chegou aos autores. E agradecer também a todas as pessoas que ligaram para o 181, passando informações. Sempre é importante isso daí para o nosso trabalho. A gente está vendo que nesses últimos acontecimentos, desde o final de semana, que estão, né, ocorrendo no Estado, a ajuda da população através do 181, George e Bruna, tem sido fundamental para não apenas localizar, como também para prender as pessoas que estão praticando o crime. Então, que isso continue, né, Major? Com certeza. Valeu. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Olha, um idoso que era procurado pela Justiça há 18 anos foi preso em Vitória. Hermes Giurizato, de 76 anos, foi condenado a 17 anos de prisão pelo assassinato de um homem, identificado como Sérgio Bossato. O crime aconteceu em 1994, em Colatina, durante uma briga em um bar. A prisão foi determinada em 2003, mas, desde então, o criminoso permaneceu foragido. Durante 18 anos, ele mudava de moradia, inclusive indo para fora do estado. A prisão aconteceu em uma clínica em Vitória após uma denúncia anônima. Uma equipe da delegacia foi até o local e, após identificar o foragido, deu voz de prisão. O idoso foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Um acidente deixou mãe e filha feridas em Vitória. Segundo os bombeiros, a batida envolveu um ônibus de viagem, um carro e uma moto. A filha ficou presa embaixo do carro e teve que ser resgatada pelos bombeiros. O motorista do carro teria perdido o controle da direção após um problema no freio e acabou atingindo a moto. O acidente foi na região da Ilha do Príncipe, ali perto da rodoviária de Vitória. As vítimas foram socorridas conscientes e levadas para o hospital. O trânsito teve que ser parcialmente interditado ali no local, mas já está liberado. E olha, gente, tem ataque de bandidos no meio da rua na Praia da Costa, em Vila Velha. Os criminosos também invadem prédios. De acordo com moradores, os assaltos não param. As imagens mostram o momento que a criminosa é contida por um morador do edifício. Repare que, para tentar conter a mulher, o homem a segura. Para tentar se livrar, ela entra em luta corporal com ele. Uma bicicleta. Esse era o alvo. A gente ouve pessoas denunciando, moradores, né? Denunciando os noias, as pessoas que ficam circulando na rua, né? Aproveitando a oportunidade para poder entrar dentro dos edifícios, roubarem bicicleta e furtarem os carros, documentos. E sabe como ela teve acesso ao local? Por meio da garagem. A tentativa de furto aconteceu logo no início da manhã desta quinta-feira em um prédio aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo moradores, é preciso estar atento, pois qualquer distração é um prato cheio para os criminosos. Essa moradora mora no prédio ao lado onde tudo aconteceu e viu toda a movimentação. Ela garante que a criminosa é uma velha conhecida. Ele estava sentado no chão, segurando ela conseguiu virar ele, jogar ele para cima, ela ficou no chão para fugir, eles jogaram ela dentro do prédio para segurar. Nisso, com o tempo, o cara dela veio andando, atravessou e ficou parado perto da lixeira e deu uma risada, falou assim, ela perdeu. Aí passou aqui na frente. Quando chegou ali, ele atravessou e pegou o celular e avisou. E ela já é conhecida aqui, o casal é conhecido, eles não fazem nada. Esse auxiliar de serviços gerais trabalha em um edifício na região e afirma que os assaltos não param. No meu próprio prédio onde eu trabalho já entrou várias vezes. Tudo que você puder imaginar, eles destroem tudo aqui dentro do prédio.
E você estava me dizendo que você também mora aqui em Vila Velha e no seu prédio também os criminosos já invadiram, não foi isso? Invadiram. Várias vezes, mais de 6 vezes já. E qual é a sensação que fica, amigo? De impunidade. Não tem segurança, não tem nenhuma polícia. Você não vê polícia na rua. Eu já fui assaltado no ponto. Não tem polícia, não existe. Esse não é o único caso exibido em nosso telejornal. Em outubro, mais um prédio foi alvo dos criminosos. Dessa vez no bairro Itapuã. Eles circulam livremente no local como se fossem moradores. Pegam o elevador para acessar o apartamento onde iriam cometer o roubo. Eles sobem e fazem a limpa, mas ao saírem, não conseguem, pois já estavam sendo observados pelos seguranças. Com um dos assaltantes estava uma mala com R$21 mil, $5 mil e 3 mil euros. Além disso, ele levava 6 bolsas de grife e 245 peças de joias. Muitos assaltos ali na região, né? Complicado. Bem, a Polícia Militar diz que faz o patrulhamento na Praia da Costa todos os dias e que a região conta com diversas operações diárias de cercos táticos, visitas tranquilizadoras e abordagens. Além disso, um grupo de WhatsApp foi criado com policiais da unidade, moradores e também comerciantes do local para tentar melhorar a comunicação com a comunidade. Olha, a vendedora que desapareceu após um encontro foi morta pelo namorado. Esse caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Quem traz as informações para a gente é o Matheus Andreata. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, George. Pois é, a vítima estava desaparecida desde o domingo. Roseli Valiati Farias, de 47 anos, ela era até uma vendedora. O suspeito do crime é o namorado dela, identificado por Alexandre Nunes. Eles estariam vivendo esse relacionamento aí desde julho. Os familiares de Roseli informaram que ela já queria terminar esse relacionamento depois de descobrir um perfil falso dele nas redes sociais e que possivelmente ali, aparentemente, ele não estava tão descompromissado, então ele estava tentando esconder algum tipo de relacionamento que ele tinha aí para ela. Roseli trabalhava há 20 anos em uma gráfica de Cachoeiro. Ela saiu de casa no domingo por volta de 7 horas da noite, chegou a passar ali na casa do pai dela, falou que ela teria um encontro marcado e foi para esse encontro. Era por volta de 9 horas da noite, a família tentou ligar, viu que ela não voltava para casa, tentou ligar para ela algumas vezes e não conseguiu falar porque o telefone estava desligado. Ficaram muito preocupados com toda essa situação. O carro da Roseli, então, foi encontrado na manhã de segunda-feira, estacionado em uma rua próxima a uma aviação que fica ali em Cachoeiro. Dentro do veículo estavam alguns pertences dela, mas o celular dela não foi encontrado. Na noite de ontem, quarta-feira, a polícia então prendeu o Alexandre, o homem suspeito de ter assassinado a tiro a Roseli, que estava desaparecida desde o domingo. Segundo a polícia, Alexandre teria levado os agentes da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa até o local onde ele teria escondido o corpo, em uma estrada na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, próxima à divisa ali do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. No local, a polícia encontrou um corpo que foi removido para o serviço médico legal de Cachoeiro ali, onde será feito o reconhecimento oficial pelos familiares da Roseli. E um outro caso que eu quero trazer aqui para vocês foi o que aconteceu no bairro Ibis, lá em Vila Velha. Um homem de 50 anos morreu depois de ser baleado enquanto ele passeava ali pela rua durante a noite. Ele, segundo os familiares da vítima, ele teria sido atingido por engano, enquanto criminosos passavam pelo local em um carro e um dos ocupantes fez disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado lá para o hospital Antônio Bezerra de Farias, mas morreu logo em seguida. Segundo a polícia, a vítima não seria o alvo dos criminosos e foi atingido de forma acidental. A polícia informa que o caso segue sob investigação da DHPP de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passará por uma perícia e será liberado. George, Bruna, volto com vocês aí no estúdio.
Nossa, que absurdo. Estava andando na rua e foi atingido acidentalmente, perdeu a vida aí de maneira tão bruta. Obrigada, tá, Matheus, pelas informações. Gente, 2 assaltos em menos de 24 horas. Foi o que passou um morador de Cariacica. A última ação foi no bairro Dom Bosco. Olha aí, quando a vítima saía de uma consulta com a esposa, os 2 bandidos se aproximaram e renderam um casal, já mandando entregar o celular. Mas o homem já estava sem um aparelho, que foi levado por bandidos no dia anterior, algumas horas antes, num outro assalto. A dupla de bandidos levou apenas as sacolas das vítimas e logo depois foi presa. Que absurdo, hein? 2 assaltos em 24 horas, demais, hein? No meio da rua, né? A gente já mostrou agora há pouco também os assaltos nas ruas também lá na orla de Vila Velha, né? Vila Velha. Complicado. Olha, você vai ver agora flagrantes de furto de fios de cobre na Praia do Suá, em Vitória. Os comerciantes da região estão revoltados porque o prejuízo sempre fica com eles toda vez que isso acontece. Repare nessa imagem. Um casal caminha tranquilamente na calçada da empresa. Em seguida, o homem olha para cima como se estivesse procurando algo. E estava. Eles queriam mesmo era roubar os fios de cobre do local. Luiz é proprietário da empresa e afirma que a região está à mercê de criminosos. A gente não sabe mais o que fazer, porque em 6 meses, né, foram 2 vezes que nós tivemos que refazer a entrada de energia do nosso estabelecimento. E, sinceramente, a gente não sabe mais para quem pedir ajuda. As câmeras de vídeo monitoramento do local registraram parte da ação. Olha o homem escalando o portão. Depois disso, não foi possível acompanhar o desfecho do furto, pois os fios foram cortados. Por mais que a gente tente se assegurar de que essas coisas não aconteçam, infelizmente eles sempre acham um meio de conseguir repassar, né? Vamos botar aí, passar por cima de cerca, passar por cima de arame farpado, enfim. Então a gente não sabe mais o que fazer para poder minimizar essa perda nossa. As ações de criminosos têm retirado a paz do local. Aqui neste prédio, por exemplo, a tampa, que era de ferro, precisou ser substituída pelo concreto após um furto. Na região existem diversos comércios que têm sofrido com a presença dos criminosos que não param de dar prejuízos. Este vídeo, feito por um empresário, mostra como os assaltantes deixaram a caixa de energia. Os comerciantes estão pedindo socorro. Qual é o sentimento que fica? De total incapacidade, de total, fraqueza diante de toda essa situação que não só a gente, né, mas toda uma população está sofrendo por conta disso. Pois é, a Polícia Civil lembra que as vítimas podem registrar o boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou fazer o registro na delegacia online. Já a Polícia Militar pede para que as vítimas liguem para 190. 2 jovens foram presos com drogas e armas em Vila Velha. Foi graças a essas fotos publicadas nas redes sociais que a polícia conseguiu encontrar os suspeitos. A prisão foi no bairro Soteco. Os suspeitos de 18 e 19 anos correram ao ver a viatura da PM, mas um cerco foi montado e os 2 acabaram detidos. Com a dupla, a polícia encontrou uma pistola 380, drogas e dinheiro. A droga estava escondida em um apartamento do bairro. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Os presos foram autuados por tráfico de drogas e foram levados para o presídio. Agora, um alerta. Os criminosos estão utilizando o Pix para aplicar golpes. Os bandidos simulam o pagamento e, utilizando o WhatsApp, se passam pelo dono do estabelecimento. Mas essa agora, né? E é claro que o pagamento não é feito, né, gente? O que resta ao comerciante é um baita prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, só em uma loja da capital, esse prejuízo foi de R$4.000. No vídeo, o homem sai da loja com uma caixa de notebook embaixo do braço. Pela tranquilidade, quem o via passar na rua nem imaginava que ele tinha acabado de aplicar um golpe em uma loja de informática. Nesse outro vídeo, mostra o momento exato em que ele chega no estabelecimento. Ele se passou por cliente, fingiu ter feito um Pix e pegou o produto na loja, que fica no centro de Vitória. É uma quadrilha especializada, provavelmente, né? Porque enquanto uma pessoa estava na loja,
outra pessoa pelo WhatsApp com a foto do proprietário da loja, com os dados da loja, todos os dados, se passou pelo proprietário da loja e fez a confirmação com o vendedor da loja, dizendo que o Pix tinha sido efetivado e tinha entrado na conta. Logo, portanto, o vendedor entregou o notebook para a pessoa que estava na loja e essa pessoa saiu da loja com o notebook, infelizmente sem fazer o pagamento. Após o prejuízo de mais de R$4.000, fica o sentimento de revolta. É um sacrifício já manter uma loja aberta com tanta despesa, tantas dificuldades que a gente vem passando no momento dessa crise no Brasil. Perder um notebook é revoltante. A partir de agora, eles estão adotando medidas para melhorar os procedimentos de pagamento. Agora o que resta é Pix só mediante autorização verbal do proprietário da loja e após o proprietário da loja confirmar o dinheiro na conta da empresa, e isso sem utilizar o WhatsApp. O Pix é uma ferramenta utilizada para facilitar o pagamento em diversos comércios, mas é claro que depois de uma situação como essa, vale a pena ter a atenção redobrada, né? O Pix não é o problema. Para os pequenos e grandes negócios, o importante é ter atenção e processos na confirmação de pagamento muito bem definidos. Então, é preciso criar mecanismos de confirmação de pagamento. Nós sempre recomendamos que as pessoas busquem configurar uma notificação para, assim que o dinheiro cair na conta do comerciante, ele seja notificado para, de fato, concretizar aí esse comércio. Denúncias sobre os criminosos devem ser feitas ao 181. Olha, agora uma ação mais que necessária. O governo do estado vai distribuir absorventes para mais de 50 mil alunas da rede pública estadual. Entre o finalzinho da infância e o início da adolescência, que muitas meninas ainda estão aprendendo a conviver com a menstruação. E não é difícil achar na escola quem já precisou de um absorvente. Sim, eu já passei por momentos de ver amigas minhas precisando de um absorvente e ainda tem muita vergonha de pedir para outras meninas. Às vezes não tem uma intimidade, não tem uma amizade e aí infelizmente não tem em casa, ou então já acabou, não tem dinheiro para comprar. E também não é difícil encontrar histórias em que elas tiveram que improvisar por não ter o produto. No caso, eu tenho condições de comprar e de arcar com o custo, mas muitas meninas não têm. E isso é muito difícil porque causa evasão escolar, né? Inclusive em áreas mais pobres, né? As meninas optam por outros tipos de absorventes, digamos assim, né? Como, por exemplo, papéis higiênicos ou até mesmo papéis de revista. Já vi casos, né? E isso é muito alarmante porque é uma questão de saúde pública. Aqui nessa escola estadual de tempo integral, as meninas se ajudam. Elas criaram até um projeto. A gente tem um projeto que se chama Sororidade. Amigas não julgam, colocaram potes, as vasilhinhas com absorvente, desodorante, pasta de dente, álcool, para ajudar essas meninas que não têm condições de comprar. Mas a partir de agora, uma política pública vai distribuir esse item muito necessário a elas. Mais de 50 mil alunas da rede estadual serão beneficiadas. E essa distribuição deve acontecer a partir do mês de novembro. A distribuição de absorvente está atrelada à educação, sim. É porque em muitos casos as meninas deixam de vir à escola porque não têm o produto, principalmente quando estão passando pelo ciclo menstrual. Mas a partir de agora, esse não vai ser mais um impedimento. Se elas não têm recursos financeiros para comprar os absorventes, elas passam a ter uma situação extremamente delicada e que pode configurar um fator de exclusão escolar, porque isso pode levar a uma frequência menor, eventualmente até o abandono e a evasão. A iniciativa da distribuição do produto nas escolas, para elas, é o momento de deixar o tabu de lado e pensar em ajudar umas às outras. Achei uma iniciativa muito importante do governo do estado de estar cedendo esses absorventes para a gente, porque assim é muito complicado mesmo quando você não tem acesso a uma coisa que é essencial no nosso dia a dia.
TN sempre te deixando bem informado, né, sobre as oportunidades para voltar ao mercado de trabalho. Então, vamos lá. Cine de Vitória tem 136 vagas. Pedreiro, mecânico de automóveis, auxiliar de marceneiro, assistente administrativo. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Cine da Serra com 189 oportunidades. Serralheiro, eletricista, conferente, frentista. Essas daí são algumas das vagas disponíveis. Entrando no site maisemprego.serra.es.gov.br, você encontra todos os detalhes. E a seguir, você vai ver que a família Schurman está em Vitória. Em quase 40 anos, eles já conheceram diversos países em 3 expedições pelos oceanos. E a mamãe que decidiu empreender após o nascimento da terceira filha. Ela vende roupas infantis e quer abrir a própria loja. Fique com a gente, é um instante só. Olha só esse flagrante em Alvorada, Vila Velha. Ele mostra o tamanho do estrago que um gesto inconsequente pode trazer. Tá vendo a rua toda esburacada? Pois é, ficou assim porque a prefeitura precisou quebrar tudo por causa do entupimento da rede. E olha só o que estava causando o entupimento, gente. Uma embalagem de sabão líquido. Isso prejudica o morador, a própria comunidade e piora um problema histórico em Vila Velha, que são os alagamentos. A rua está interditada e vai levar pelo menos 30 dias para o serviço ficar pronto. E sabe qual é o valor aí desse materialzinho de plástico? R$70 mil para consertar tudo. Olha só, em Jardim Camburi, Vitória, a chuva derrubou uma árvore. Após a queda, a árvore atingiu 2 veículos que estavam parados na rua Belmiro Teixeira Pimenta. Os veículos tiveram arranhões na lataria e lanternas quebradas. Os moradores disseram que já tinham sido avisados do risco aí dessa queda. A imagem realmente é impressionante. A gente vê aí que as 2 árvores acertaram em cheio os veículos, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Olha, agora nós vamos mostrar um veleiro que já navegou os mares do mundo. E Vitória é o 7º lugar escolhido pela família Schurman. É, gente, a família já fez 3 voltas ao mundo em quase 40 anos. É muita história, aventura e conscientização ambiental também. Vamos lá para fora conversar com o repórter Matheus Andriata, que está de volta e vai contar essa história para a gente. Matheus, é com você. Pois é, gente, o veleiro Cat da família Schurman ancorou ontem no Yacht Club aqui de Vitória. Vitória, como vocês falaram aí, é o 7º lugar dentre os 60 locais entre o Brasil e a Nova Zelândia que o veleiro vai passar. Com a expedição Voz dos Oceanos, ao longo de 2 anos de jornada. O objetivo principal dessa expedição é conscientizar a população mundial sobre o uso, o despejo do lixo, na verdade, nos oceanos ao redor do mundo. E para conferir todas as informações sobre essa expedição, você vai ver agora na reportagem que a Vanessa Calmon preparou hoje mais cedo sobre esse assunto. Percorrer mares, ver de perto a vida marinha, conscientizar nações sobre os impactos da poluição na natureza. Essa é a grande missão da família Schurman, que já deu 3 voltas ao mundo navegando pelos mares em 37 anos. São mais de 64 países e de a gente aprender muitas coisas desses lugares e coisas simples da vida que às vezes a gente esquece, né? Vilfredo e Heloísa começaram esse sonho nos anos 80. Jovens, com 25 anos, saíram pelo mar a bordo de um veleiro. O amor pelas águas se multiplicou e a família cresceu. A primeira viagem ao redor do mundo já foi com os filhos. Os 3 filhos cresceram, dos Wilhelm com 7, Dave com 10 e 15 anos, o Pierre. Nós saímos para a nossa navegada ao redor do mundo, a primeira viagem que durou 10 anos. Então, os meninos cresceram, ensinei homeschooling, eles cresceram educados no mar e cada um depois seguiu a sua vida e cada um deles depois seguiu a sua profissão. Hoje, nós temos os nossos netos, que a tradição continua, o Emmanuel, o neto mais velho, que fez a terceira volta ao mundo, de 14 a 2016 conosco. E agora nós temos a visita desses netos que vêm nos encontrar. Hoje, aos 74 anos, Vilfredo passou o título de capitão para o filho.
Wilhelm, e a família saiu a bordo do veleiro de nome Cat, em homenagem à filha que adotaram na Nova Zelândia e que faleceu aos 14 anos. A nova expedição foi apelidada de Voz dos Oceanos e vai percorrer 60 países ao longo de 2 anos. Nós sentamos em família e decidimos criar essa iniciativa, a Voz dos Oceanos, que é para ajudar a salvar os nossos oceanos. Então, foi daí que surgiu, porque a quantidade de plástico nas praias, nos rios, no meio do oceano, está crescendo cada vez mais. A família Schurman saiu de Balneário Camboriú no último dia 29 de agosto e atracou aqui na capital, Vitória, ontem. Esse é o 7º destino da 4ª volta ao mundo. Aqui em Vitória, a família pretende percorrer praias conscientizando sobre a poluição nos mares e também fazer uma visita ao Instituto Jubarte. A cada parada que fazem, a família agrega conhecimento e troca experiências. A bagagem cultural adquirida ao longo desses 37 anos de mar é infinita, mas uma história marcou a vida do casal. Estávamos lá na Polinésia, fizeram uma grande festa para nós e estava muito bonito, era 3 dias de festa, mas segunda-feira eu tinha que ir embora. E aí um polinésio, eu fui olhando, puxa, eu gostaria, e fiquei olhando para o mar, e ele, um polinésio mais de idade, idoso, chegou assim: Wilfredo, por que você está triste? Assim, eu não estou triste. Fala, abre o teu coração, o que está vendo? Eu gostaria de ficar mais tempo. Aí ele olha para mim, me encara e disse: Wilfredo, por que você sofre tanto com amanhã? Vive como nós, polinésios, cada momento dessa vida. Isso ficou muito dentro de mim e jamais eu vou esquecer isso. Viver cada momento dessa vida. Desde então é isso que fazem. Vivem o dia de hoje buscando construir um futuro melhor para todos. Por isso, deixam um recado para os capixabas. Olha, eu gostaria que o pessoal de vocês, do Espírito Santo, gostaria que ajudasse a cuidar dos nossos oceanos, do mar. Aquele lixo de uso único, né? aquele copinho de plástico, aquele talher, joga na lixeira, né? Que a iniciativa pública e privada também, a coleta seletiva do lixo, né? Os edifícios, como nós temos uma compactadora que compacta 80% do nosso lixo. Já pensou nos edifícios, se tivesse cada edifício uma compactadora para vidro, para coisa, já era menos caminhão de lixo, menos poluição. Nós queremos também devolver ao mar, agradecer ao mar por 37 anos de navegação. O mar é a nossa estrada, o nosso lazer, nosso alimento, então nós queremos agradecer ao mar e deixar um legado para gerações atuais e as gerações futuras. Afinal de contas, eu ainda quero viver muito, mas quero voltar a ver o mar, os oceanos, do jeito que a gente conheceu, limpos. Pois é, vocês conheceram um pouquinho aí da história dessa família, muito legal, né? Muito interessante essa iniciativa deles. A Voz dos Oceanos, a bordo do veleiro Cat, navegará pelo litoral brasileiro até dezembro. Depois, ele seguirá para as Ilhas do Caribe, a costa atlântica dos Estados Unidos e o arquipélago das Bermudas. Nada mal, né, para essa viagem aí. Mas agora, aproveitar esse clima aí de mar para poder falar com vocês sobre uma coisa que todo mundo está curioso aí, que é como o tempo, né, como o clima vai se comportar ao longo dos próximos dias. O tempo continua chuvoso e deve permanecer assim até o sábado. Tem alerta de temporal. O tempo continua instável por causa de uma frente fria parada aqui sobre o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuva intensa para todas as cidades capixabas. O volume acumulado de chuva pode chegar a 60 milímetros por hora. Há riscos de alagamento e deslizes em encostas. Então é importante a gente aí ter o cuidado redobrado em todas as cidades do Espírito Santo por conta dessas chuvas que devem atingir aqui o estado até o próximo sábado. Bruna, George. Obrigado, Matheus. Nada mal, né? Ficar passeando aí pelo oceano, conscientizando, né, as pessoas. Exatamente. Você imagina eles ali em alto mar, né? Quanto de sujeira que eles realmente não devem encontrar ali pelo meio do caminho. Muito bacana esse trabalho de conscientização mesmo. Pois é, obrigado, Matheus. Olha, gente, a necessidade de ficar mais perto dos filhos foi o passo inicial para uma mãe empreender. Há 2 anos, a Keila saiu do trabalho fixo e abriu uma loja.
Mas aí veio a pandemia e ela precisou fechar as portas. Só que a Keila não desanimou não, tá? Ela superou a depressão e agora vende roupas de bebê em casa mesmo. O negócio tem dado muito certo e agora a Keila está pensando em abrir uma loja. O espaço fica no quintal de casa. Entre cabides e prateleiras, muitos sapatinhos e roupinhas para bebês. A loja da Keila é dedicada ao universo dos pequenos. Mãe desde os 16 anos de idade, o instinto materno fez ela correr atrás do sonho de empreender e lutar pelos filhos. Foi após o nascimento da terceira filha que ela começou o negócio. Eu sempre falo que quando nasce uma mãe empreendedora, nunca é pelo amor, geralmente é pela dor, né? É a necessidade que a gente tem, que a gente se vê ali naquela situação, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu sempre tive ligada essa questão de venda, né? Que eu cresci com meu pai nesse ramo de venda e sempre fazia alguma coisa pra mim mesma, sempre estava vendendo alguma coisa, sempre estava fabricando alguma coisa e comecei, né? E na última gravidez, que eu tive a minha filha, né? Que tá com 1 ano, eu vi essa oportunidade, eu fui, na verdade, fazer enxoval dela, né? Comprar as roupinhas dela. E aí eu vendi as roupas dela e comecei assim, vendendo as roupinhas dela e foi dando certo, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Keila já teve uma loja física em outro ramo, mas devido à pandemia precisou fechar o comércio. Antes daqui eu tinha, né, uma loja física, e só que era de acessórios adultos, né, femininos. Porém, devido à pandemia eu precisei fechar e também a gravidez de riso. E aí fechei, e aí começou a me dar meio que parecia uma depressão, né, sintomas de depressão. Eu falei, não posso, preciso, né, ocupar minha cabeça, e foi aí que eu comecei. Fui fazer enxoval da minha bebê e comecei com as roupinhas de criança. Mal sabia ela que essa seria a virada de chave na vida como empreendedora. Há 1 ano está super dedicada ao novo negócio. Tem 3 meses, né, que eu foquei, falei, não, preciso focar. Porque até então era mais superficial. É muito gratificante quando a gente fecha uma venda, quando a gente recebe um cliente aqui, e é muito por indicação. Então isso me deixa muito feliz. E quando um cliente indica porque gostou do nosso atendimento, por mais que esteja assim simples, né, eles se sentem muito bem aqui. E é o que eu almejo, né, a felicidade dos clientes. Por trás de um empreendimento de sucesso, precisa haver muita dedicação e estudo. E para adquirir esse conhecimento, a internet oferta inúmeras possibilidades gratuitas. Estudos tem disponíveis no mercado, online, gratuito. Existe hoje uma gama, uma oferta grande. É importante você entender um pouco do negócio, do segmento que você vai atuar. Não sair empreendendo e oferecendo o seu serviço de qualquer jeito. Existem ferramentas hoje disponíveis no mercado de trabalho, gratuitas, e que auxiliam muito no processo de venda e para dar visibilidade ao seu negócio. As redes sociais estão aí para oferecer para o mercado aquilo que você tem disponível, aquilo que você tem de bom. Keila está super feliz com o negócio e sonha em breve conquistar a tão sonhada loja física. Para impulsionar as vendas, a rede social se tornou uma grande aliada. Ela já vê o negócio decolar. Mas eu ainda tenho o meu sonho, né, de voltar com a minha loja para a rua e, se Deus quiser, vou ter essa oportunidade ainda. É isso aí, Keila. E as mamães aí que quiserem ver melhor as peças que a Keila está vendendo, é só procurar o Instagram, tá? @Cantinho do Bebê Enxoval. E tem mais vagas de emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica continua com muitas oportunidades de emprego disponíveis. São mais de 700, entre elas atendente de loja, servente de pedreiro, auxiliar de serviços gerais e atendente de portaria. No site cariacica.es.gov.br você encontra outras oportunidades. E o Cine de Vila Velha oferta 216 vagas nesta quinta. São vagas para recreador, recepcionista, atendente, marceneiro. Acesse vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Quinta-feira, 21 de outubro. Veja os destaques do jornal A Tribuna. 340 mil no estado vão ter auxílio de R$ 400 a partir do mês que vem. Na foto principal, Flamengo. Emoção até o último minuto. Galo goleia Fortaleza e fica perto da final.
CPI pede 68 indiciamentos e Bolsonaro diz que comissão só produziu ódio. INSS vai pagar 1 bilhão e 300 a aposentados. Petrobras alerta sobre risco de faltar combustível. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, um replayzinho não faz mal a ninguém. Leitores fazem a festa com bicicletas e ingressos. E no caderno sobre rodas, SUV da Fiat a partir de R$ 79.990. A seguir, 95% dos capixabas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E mais de 50% estão imunizados completamente. Os detalhes no retorno do TN1. Continue com a gente. Estamos de volta agora, 12h59. O secretário de Saúde do Estado atualizou as informações sobre a pandemia aqui no Espírito Santo durante uma coletiva de imprensa hoje pela manhã. 95% da população adulta capixaba já está vacinada com a primeira dose ou com a dose única. Notícia muito boa. Veja aí. Nós precisamos reconhecer que no estado do Espírito Santo, a ampla maioria da população capixaba decidiu optar pela ciência e pela vida. Nós reconhecemos como Sistema Único de Saúde, como governo do Estado do Espírito Santo, que o negacionismo e as posições antivacinas foram praticamente derrotadas no Estado do Espírito Santo. Praticamente 95% da população adulta decidiu e já foi vacinada pelo menos com a primeira dose ou com a dose única. Dessa maneira, nós caminhamos para poder considerar que o nosso estado será reconhecido como um dos estados do Brasil que teve a melhor adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19. Nossa, que excelente notícia, hein? Excelente, é isso aí. Durante a coletiva, o secretário e o subsecretário de Saúde também informaram que 70% dos adolescentes estão vacinados com a primeira dose no estado. E um dado que preocupa, 300 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada no estado, Bruna. Muita gente que não voltou aí aos postos de vacinação para completar toda a imunização, né? Durante a coletiva também, gente, o secretário mostrou aí uma nova ferramenta da plataforma do site Vacine e Confie. A gente tem aí o site para vocês darem uma olhada de como ficou. Tá aí, ó, repaginado, atualizado. Agora você consegue acompanhar em tempo real o avanço da vacinação aqui no estado nas últimas 24 horas e outras informações importantíssimas. Estão aí, ó, quem foi vacinado com a primeira dose, já passamos aí dos 3 milhões. Quem foi totalmente imunizado, né, tomou a segunda dose ou a dose única, já ultrapassamos aí os 60% da população imunizada com a segunda e a dose única aqui no estado e também o percentual de quem já tomou a terceira dose. O site é o vacineconfia.es.gov.br/cidadão. Se você acessar, você encontra aí todas as informações disponíveis para vocês. Hora de encerrar o TN1. Beijo enorme para vocês, tá? Amanhã a gente está aqui te esperando, né? Com certeza, gente. Obrigado pela audiência e a gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.